Era uma vez um homem chamado Enos. Com um pai como Jacó e um tio como Nefe, Enos tinha um grande papel a ocupar. Um dia, Enos estava caçando em uma floresta muito parecida com esta, quando... Peraí, deixa comigo. Deixa que eu conte com as minhas próprias palavras a luta que eu tive diante de Deus. Não esse tipo de luta. Veja, eu estava caçando, mas percebi que não tinha fome de comida. Minha alma tinha fome. Lembrei-me de quando meu pai falava sobre a vida eterna e a alegria daqueles que seguiam a Cristo. Oh, então, meus amados irmãos, arrependam-se. Então, eu me ajoelhei e orei. E orei, mas orei. Foi realmente como uma luta contra meu antigo eu pecador. A noite chegou e ainda assim, sem resposta. Às vezes nós queremos perdão, essa sensação de estar totalmente puro e limpo. Esse desejo inspirou profetas, desde Isaías até Joseph Smith. E Deus está tão disposto a ouvir nossa oração. Enos, seus pecados estão perdoados e você será abençoado. O sentimento no coração de Enos é tão poderoso e inesperado que ele pergunta: Senhor, como isso é feito? Talvez ele não se sentisse digno da misericórdia de Deus. E é claro, ele não estava. Nenhum de nós está. Sua fé em Cristo o curou. Deus diz: vai lá. Em outras palavras, siga em frente. Então Enos ora por seu povo e até mesmo por seus inimigos, os lamanitas. E então Enos dá continuidade à sua oração com a ação, servindo seu povo e tentando levar o evangelho aos lamanitas. Uau! Que padrão incrível! O pai de Enos planta nele a semente da fé. Enos sente que falta alguma coisa na sua vida. Ele dedica tempo para buscar a Deus. Ele está cheio do poder de Jesus Cristo e de amor pelos outros, incluindo seus inimigos. Ele trabalha para levar os outros a Deus. E ele adquire o conhecimento de que depois desta vida, ele se juntará ao Salvador no céu. Além desta experiência incrível, Deus deu a Enos duas grandes promessas. Primeiro, ele promete que enquanto os nefitas guardarem os mandamentos, eles prosperarão e nunca serão conquistados. Veremos como essa promessa será cumprida ao longo dos séculos em nosso estudo do livro de Mórmon. Segundo, Deus promete a Enos que se os nefitas acabarem escolhendo o mal e sendo destruídos pelos lamanitas, ele preservará um registro que será usado para ensinar os descendentes dos lamanitas sobre Jesus Cristo. Bem, avançaremos cerca de 2.300 anos. Joseph Smith está traduzindo o livro de Mórmon. Deus não apenas preservou esse registro antigo em placas de metal imperecíveis, mas também tem um plano alternativo para partes da tradução que seriam perdidas. Joseph fica arrasado quando Martin Harris confessa que perdeu as primeiras 116 páginas da tradução. Confira o episódio Plano de Deus, de Doutrina e Convênios, para ver essa história. Basicamente, 1/4 do livro de Mórmon. Tudo desde Leí, saindo de Jerusalém, até o rei Benjamim, desapareceu. Então, imagine o alívio de Joseph ao descobrir o registro de Nefe, cobrindo o mesmo período da história do livro de Mórmon entre as placas de ouro. Lembra-se de como Deus disse a Nefe para fazer um conjunto extra de placas para escrever coisas sagradas? E como ele sussurrou para Mórmon incluir aquelas placas para que Joseph as encontrasse no Monte Cumorah? Sim, esse é o poder da promessa de Deus a Enos, de trazer o livro de Mórmon ao mundo nos tempos modernos. Essas placas menores de Nefe foram criadas com um propósito sábio e são transmitidas de geração
em geração. Nefe, Jacó, Enos, Jarom, Omni, Amarom, Quemes, Abinadom e Amaleque escreveram e passam essas placas. Enquanto isso, as placas maiores de Nefe são transmitidas de rei para rei. Amaleque não tem seus próprios filhos para passá-los, então ele entrega as placas ao rei Benjamim, que as mantém seguras e, eventualmente, todos os registros são confiados a Mormon. Agora, alguns desses caras escrevem coisas realmente importantes. Guardamos a lei de Moisés, mas sabemos que ela nos prepara para a vinda de Cristo. Outros não escrevem muito. Olá. Adeus. Mas tivemos muita sorte de ter a história escrita por Amaleque, sobre o incrível líder Mosias, o primeiro. A civilização nefita cresceu centenas de anos depois de Enos, mas as guerras com os lamanitas tornaram-se realmente intensas. Fuja da terra e leve com você todos os que quiserem me ouvir. Não podemos mais defender esta bela terra de Nefe. Quem virá conosco? Mosias e os nefitas que o seguiriam são guiados pelo poder de Deus através do deserto, até... Uau! Uma cidade! Achei que éramos os únicos aqui. Ei, pessoal! Tudo bem? Mosias descobre a cidade de Zaraenla e seus habitantes, os Mulequitas. Acontece que Leí não foi o único a quem Deus disse para deixar Jerusalém há muito tempo. Um dos filhos do rei Zedequias, Muleque, cujo nome em hebraico é Muleik, que significa querido pequeno rei, também foi trazido por Deus ao novo mundo. Mas eles não trouxeram nenhum registro consigo, como as placas de latão, e ao longo de centenas de anos perderam a língua e a fé. Assim, Mosias os ensina, restaurando seu idioma e sua religião. Eles gostaram tanto que os Mulequitas e Nefitas se uniram em um povo só e fizeram de Mosias, o primeiro, o seu rei. Sim, nossa história e nossas escrituras são grandes coisas para Deus. Sem eles, esquecemos quem somos. Com eles, podemos ver a misericórdia e o poder de Deus através dos tempos. Ele os confiou a reis e profetas por milhares de anos. E agora, ele os confiou a nós. Esperamos que essa apresentação tenha te ajudado a se aproximar um pouco mais de Jesus Cristo. Agora é a sua vez de estudar e continuar aprendendo, linha sobre linha. Então, vá ler as Escrituras.